A maioria das pessoas cresce acreditando que uma moeda forte significa uma nação forte. Parece lógico, até mesmo moral. Um país poderoso, uma moeda poderosa. Como se riqueza e virtude compartilhassem o mesmo símbolo. Mas e se o oposto também puder ser verdade? E se a fraqueza, quando cuidadosamente planejada, se tornar força? Essa questão nos leva à China no final dos anos 70, um país renascendo das cinzas do caos. A revolução cultural deixou a sua economia isolada, o seu povo empobrecido e as suas fábricas décadas atrás do resto do mundo. No entanto, sob as ruínas, uma nova ideia estava a tomar forma. Deng Xiaoping, um homem pequeno, de rosto calmo e mente calculista, apresentou uma visão. Abrir a China ao mundo, um porto, uma fábrica, um acordo de cada vez. As suas reformas começaram em 1978. As cidades costeiras tornaram-se zonas experimentais do capitalismo. As empresas estrangeiras passaram a ser bem-vindas, onde antes reinava a desconfiança. Pela primeira vez em uma geração, as mercadorias começaram a entrar e sair das fronteiras da China. Mas a ambição por si só não era suficiente para tornar essas mercadorias competitivas. A questão era simples. Como vender para o mundo quando os seus produtos ainda são primitivos e a sua tecnologia está desatualizada? A resposta era tão antiga quanto o próprio comércio: torná-los baratos. Baratos. Mais baratos do que qualquer outro poderia vender. E a maneira mais rápida de fazer isso acontecer não era através da mão de obra ou da inovação. Era através do próprio dinheiro. Ao manter o yuan fraco, a China poderia fazer com que tudo o que produzia parecesse uma pechincha no mercado mundial. Em teoria, o yuan poderia ter sido negociado a 5 para 1 em relação ao dólar. Mas o Banco Central de Pequim recusou-se a deixar o mercado decidir. Deliberadamente, manteve a taxa mais próxima de 8. Sempre que dinheiro estrangeiro entrava no país, o Banco Popular da China comprava esses dólares e mantinha-os em reserva, inundando o sistema com yuan para manter o seu valor baixo. Quando o mundo percebeu, a China tinha construído a maior reserva de moeda estrangeira da história da humanidade. Quase 4 bilhões de dólares no início da década de 2010. A lógica era brilhante na sua simplicidade. Uma moeda fraca tornava as exportações chinesas irresistivelmente baratas, o que significava que os compradores estrangeiros não se cansavam de comprá-las. As lojas do mundo começaram a encher-se de produtos chineses, brinquedos, televisões, móveis, roupas. Os americanos pensavam que estavam a poupar dinheiro. Na realidade, estavam a financiar a ascensão da China. Imagine da seguinte forma: uma empresa como a Nike poderia vender um sapato de 50 dólares por 10, mesmo que pudesse facilmente cobrar mais. Perderia algum lucro agora, mas destruiria os concorrentes mais tarde. Esse era o jogo da China: sacrifício a curto prazo para controle a longo prazo. E funcionou melhor do que qualquer um esperava. Ao longo das décadas de 1980 e 1990, as fábricas chinesas multiplicaram-se como fogo. Cidades inteiras renasceram ao seu redor. Contentores transportavam fluxos intermináveis de produtos para os portos ocidentais. O Walmart tornou-se um monumento à globalização, repleto do chão ao teto com os frutos da experiência monetária de Pequim. Os americanos comemoravam os preços baixos. As autoridades chinesas comemoravam outra coisa: alavancagem. Cada dólar que entrava na linha de caixa do Walmart era mais $1 adicionado às reservas da China. Esses dólares não ficavam parados. Eram emprestados de volta aos Estados Unidos por meio de títulos do Tesouro, ajudando a financiar a crescente dívida de Washington. O círculo estava completo. Os americanos pegavam seu próprio dinheiro emprestado da China, enquanto se convenciam de que estavam ganhando no comércio. Essa era a elegância discreta da estratégia da China. Um yuan fraco nunca foi um erro, era uma arma. Ganhou tempo. Tempo para industrializar, modernizar a infraestrutura, tirar centenas de milhões da pobreza. Enquanto os políticos ocidentais se gabavam de moedas fortes e políticas sólidas, Pequim jogava um jogo mais lento e profundo. Não precisava de aplausos, precisava de progresso. No início dos anos 2000, os resultados eram impossíveis de ignorar. A China tinha se transformado de um país agrícola atrasado no coração industrial do planeta. Os seus portos eram os mais movimentados do mundo. O seu horizonte, outrora plano, agora estava repleto de torres de vidro.
E tudo isso foi construído com base numa moeda que o resto do mundo considerava fraca. Mas a estratégia sempre gera suspeitas. À medida que os excedentes comerciais da China aumentavam, os líderes ocidentais começaram a reclamar. Chamavam isso de manipulação monetária. A acusação não era errada. Pequim estava a intervir constantemente. No entanto, enquadrar isso como trapaça era perder o foco. Não se tratava de engano, mas de um plano. O yuan fraco nunca foi um acidente da economia. Foi um ato deliberado de política estatal. A curto prazo, os consumidores americanos comemoraram as suas pechinchas. A longo prazo, as fábricas americanas fecharam, as cidades esvaziaram-se e gerações de trabalhadores foram deslocadas. A moeda barata da China silenciosamente reestruturou a economia global. E ninguém no Ocidente pareceu notar até que fosse tarde demais. Nessa altura, o padrão estava definido. Os Estados Unidos tinham ligado a sua prosperidade ao consumo, a China tinha ligado o seu futuro à produção, e a moeda entre os dois países tornou-se a dobradiça de uma nova ordem mundial. E por baixo de todos os números, surgiu uma verdade simples. Às vezes, para ganhar o jogo, é preciso fazer-se de tolo. Em meados dos anos 2000, o plano tinha funcionado. A China alcançou o que todas as nações em desenvolvimento sonhavam. Tornou-se essencial. Dos portos de Xangai às fábricas de Shenzhen, o zumbido das máquinas substituiu o silêncio da pobreza. O yuan cumpriu a sua função, ganhou tempo, indústria e influência. Mas o sucesso traz consigo o seu próprio perigo. Quando se ganha infringindo as regras, eventualmente o mundo começa a reescrevê-las. Em Washington, as discussões sobre tarifas e sanções ficaram mais intensas. Os líderes ocidentais acusaram Pequim de manipular o sistema, vendendo produtos muito baratos, poupando demais, emprestando dinheiro com demasiada facilidade. Pela primeira vez, eles estavam certos. A China tinha distorcido a lógica do comércio global a seu favor. E agora, essa lógica estava a virar-se contra os seus criadores. Então, Pequim ajustou-se. Em 2005, começou a deixar o yuan valorizar. Com cuidado, lentamente, nunca o suficiente para perder o controle. No início da década de 2010, a moeda já não estava mais atrelada ao dólar. Ela flutuava, mas com restrições. A mensagem era sutil, mas poderosa. O aluno não precisava mais se disfarçar de fraco. O momento era perfeito. A China já não dependia apenas de exportações baratas. Ela havia construído portos, ferrovias e redes de energia. Era dona das fábricas, dos navios e dos trabalhadores que conheciam cada detalhe do processo. O yuan fraco tinha sido uma escada, e assim que a China a subiu, simplesmente a chutou para longe. No entanto, o princípio por trás da escada sobreviveu. Se desvalorizar o dinheiro podia comprar mercados, por que não aplicar o mesmo truque às indústrias? Pequim começou a inundar os mercados globais com aço, painéis solares e veículos elétricos, vendendo-os abaixo do custo, amortecidos por subsídios estatais. Era o mesmo velho manual sob uma nova capa. Perder dinheiro agora, dominar mais tarde. As fábricas na Europa e na América protestaram. Os governos responderam com tarifas, leis antidumping e acusações de comércio desleal. Mas a verdade mais profunda era difícil de encarar. A China não estava mais a trapacear. Estava a competir em uma escala que ninguém mais podia igualar. Seu governo podia pensar em décadas, suas empresas podiam sobreviver sem lucro e seus trabalhadores podiam se adaptar mais rapidamente do que qualquer burocracia no Ocidente. Os resultados ecoaram em todo o mundo. As economias ocidentais, viciadas em importações baratas, tentaram reconstruir a produção local. Os políticos prometeram a repatriação. Mas as cadeias de abastecimento já estavam soldadas. A China havia se tornado o coração pulsante da manufatura global. Invisível, mas indispensável. E enquanto as fábricas no exterior lutavam, Pequim olhava para o futuro. Começou a sonhar não apenas com o comércio, mas com a soberania monetária. Por que razão o mundo deveria negociar em dólares para sempre? Por que razão a China deveria pedir dinheiro emprestado aos Estados Unidos para comprar produtos americanos? Se o yuan pudesse um dia rivalizar com o dólar, então o jogo em si mudaria. Então, construiu novos caminhos para a sua moeda. Acordos energéticos com o Médio Oriente, empréstimos em toda a África,
projetos de infraestrutura através da iniciativa Belt and Road. Cada contrato sussurrava a mesma ideia: paguem-nos em yuan. Aos poucos, os fluxos comerciais começaram a mudar. Então surgiu o yuan digital, dinheiro reescrito em código. Uma moeda não impressa, mas programada. Prometia rapidez, controlo e visibilidade. O sonho de todos os planeadores centrais desde que o dinheiro foi inventado. Com ele, Pequim pretendia contornar completamente o sistema bancário ocidental, movimentar fundos através das fronteiras sem tocar nos trilhos do dólar. Já não se tratava apenas de vender produtos a preços baixos. Tratava-se de reescrever a arquitetura da confiança. Em 2016, o Fundo Monetário Internacional colocou o yuan entre as moedas de reserva mundiais, ao lado do dólar, do euro, da libra e do iene. Foi um momento simbólico, mas os símbolos são importantes. A moeda outrora considerada fraca agora estava entre os gigantes. Pequim trocou prestígio por poder e ganhou ambos. Ainda assim, a maior força de todo o império esconde a sua próxima fraqueza. O domínio da China tornou-a vulnerável ao seu próprio sucesso. O crescimento abrandou. A dívida acumulou-se. A mão de obra barata que outrora alimentou a sua ascensão tornou-se uma classe média exigente. As fábricas automatizaram-se, os custos subiram e surgiram rivais no Sudeste Asiático. No entanto, a mentalidade que construiu a China moderna perdurou. Sacrificar agora, controlar mais tarde. E esse talvez seja o verdadeiro legado do yuan fraco. Não se tratava de taxas de câmbio ou balanças comerciais. Era uma questão de paciência, de ver o mundo como um jogo de séculos, não de trimestres. O Ocidente media o poder pelo preço. A China media-o pelo tempo. Enquanto os políticos perseguiam manchetes, Pequim construía cadeias de abastecimento, redes elétricas e influência que poderiam durar mais do que qualquer ciclo eleitoral. No Ocidente, os líderes ainda elogiam uma moeda forte como se fosse uma medalha de honra. Mas a China ensinou uma lição diferente. Às vezes, a força é silenciosa. Às vezes, ela se esconde em moedas subvalorizadas e fábricas sem glamour. Uma moeda fraca pode alimentar um império se comprar o único recurso que os outros desperdiçam: tempo. A história, como sempre, se repete. Roma desvalorizou a sua prata para ampliar o seu alcance. A Espanha inundou a Europa com ouro do Novo Mundo para financiar o seu império. Os Estados Unidos imprimem dólares para sustentar a sua rede global. E a China enfraqueceu o yuan para construir o seu século. Ferramentas diferentes, mesmo instinto. O dinheiro nunca é neutro. É sempre uma arma. E algures por trás de cada taxa de câmbio, alguém está a puxar os cordelinhos. Não para tornar a sua moeda forte, mas para tornar a sua nação inquebrável.